essa questão da Polícia Federal. Hoje a Polícia Federal soltou uma nota, deixa eu ver se eu acho aqui, soltou uma nota que o principal assessor de imprensa dela, o Fausto Macedo, do Estadão, disse que foi uma nota em solidariedade àquela juíza, aquela delegada do caso Cancellier. Foi de solidariedade. Eu conversei com o pessoal do sindicato dos delegados da polícia, disse que pode até ser, mas foi em geral para as prerrogativas, defendendo as prerrogativas dos delegados da Polícia Federal. E daí eu chamo a atenção de vocês para um fato muito relevante aí, muito relevante. Assim como o Ministério Público, digamos, você criou um clube em torno da Associação Nacional dos Procuradores da República, você criou um clube lá, é um clube, o pessoal que você pega as notas do spoofing aí que nós temos publicado, aí cada vez que você tinha os abusos da Lava Jato, que alguém ameaçava denunciar, ou algum poder superior ameaçava segurar, o clube, eles acionavam a Associação Nacional dos Procuradores da República para servir, assim como Transparência Internacional, esse negócio todo, para servir de biombo aí. Eu vou te falar, eu conheci vários presidentes da NPR, aí, com exceção de um deles aí, que falava que o Brasil é um oceano de corrupção, onde a única ilha sem corrupção é o Ministério Público. É pessoal, gente boa, mas a pressão da categoria, atuando como categoria, numa corporação que tem poder de prisão, fica uma coisa maluca. Se você faz parte do grupo, você não consegue desvencilhar. Não adianta você querer ter bom senso aí de... E a Polícia Federal, a mesma coisa. A Polícia Federal ganhou um conjunto de prerrogativas dadas aí por um deputado, um dos piores deputados que passaram aí pela Câmara aí nos anos 2010, tudo, que é aquele Francisquini. E daí essa nota, o que fala? Não, o delegado tem que ter plena independência, né? Porque às vezes ele é pressionado pelo tempo, dando a entender que os erros que eventualmente são cometidos são pressão do tempo. Para com isso, gente. Para com isso. Quando você tem uma operação que nem contra o Cancellier, antes de apurar, você trata professores universitários. Nós temos hoje aí 2 depoimentos relevantíssimos que eu sugiro vocês assistirem aí. Você monta... Essa Érica Mariana trouxe 120 policiais do Brasil inteiro para uma operação na Universidade Federal de Santa Catarina em cima de uma denúncia falsa. Pegaram o álibi lá, fizeram o maior carnaval lá. E o que aconteceu? Associação dos Delegados de Polícia Federal, Sindicato de Polícia Federal. O que vocês fizeram? O que a Polícia Federal fez para coibir o abuso? Quando aquele outro cara ligado aí ao Sérgio Moro pega o Sérgio Cabral e apresenta com algema na mão e nos pés, qual a punição que vem em cima deles? Quando um outro bocó lá chama 120 delegados do Brasil inteiro para uma operação de um caso de corrupção da vigilância sanitária lá e cria uma crise mundial para a carne brasileira, o que a Polícia Federal fez? Se você pega os inquéritos, eles falam, não, são os inquéritos, faz parte, aí tem que dar liberdade. As vítimas dos inquéritos policiais não são contadas aí. Muito pior, muito maior quantidade que as vítimas do Ministério Público Penal aí. Muito maior quantidade. Você tem uma lei de abuso de autoridade, mas, digamos, quando a corporação... Gente, nos anos 90 eu fui um dos primeiros a elogiar, digamos, o trabalho que a Polícia Federal estava fazendo, de programas de qualidade, objetivo de ser um FBI e tudo. Eu lembro quando foi lançada a SISBIN aqui, o Sistema Brasileiro de Inteligência, eu fiz a palestra de abertura, convite do Márcio Tomás Bastos, a maior admiração. De repente, esse pessoal virou o quê? Virou o quê? Eu fui em 2 inquéritos como testemunha para uma caça às bruxas interna dentro da Polícia Federal, dos caras que faziam campanha para Aécio Neves. Então, como pode ter uma nota? Eles não mencionam a Érica Merena. O assessor de imprensa deles, que trabalha no Estadão, menciona. Mas como que não se manifestaram nunca sobre o caso do Cancellier? Aquilo foi um assassinato de reputação que, quando pega uma pessoa digna, leva a um suicídio. E o que foi feito para rever esses métodos? Pega Belo Horizonte lá. Belo Horizonte, o que fizeram lá? Belo Horizonte, depois desse episódio de Santa Catarina,
porque acharam bonito, deu repercussão, uma imprensa covarde que, mesmo depois da morte do reitor, se recusava, tinha medo de criticar as operações, fizeram o mesmo lá em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais. Ainda bem que os mineiros saíram a campo lá e impediram os abusos que foram cometidos em Santa Catarina. E o que foi feito? Qual a discussão interna? Qual a discussão interna que foi feita para rever esses métodos? Se você pega o que tinha nesse período de Lava Jato, de indiciados, a Polícia Federal não indicia nada o inquérito dela. Isso aí servia para alimentar manchete. Indiciado fulano de tal, indiciado Beltrano. Então, nós temos uma corporação em estado de rebelião. Essa nota aí foi uma infelicidade, para dizer o mínimo, aí, do sindicato, dos policiais e da Associação dos Delegados da Polícia Federal. Não dá para conviver democraticamente com uma corporação em que os sindicatos... Gente, sindicato é para a empresa, para o trabalhador poder negociar com o empresário. Sindicato no setor público, de uma corporação que tem poder de prender, poder de indiciar, isso aí não é sindicato. Isso é querer criar um poder independente. Por que não reagiram quando o Bolsonaro tirou o melhor superintendente da polícia no Rio de Janeiro, lá, quando tirou a Polícia Federal do Porto de Itaguaí para abrir espaço para o contrabando? Cadê o sindicato? Cadê a associação? Então, esse é um ponto que tem que ser levado muito em consideração aí, porque não dá. Foi abusiva essa nota. Foi abusiva. Abusiva. Do corporativismo que eu jamais imaginaria que a Polícia Federal chegaria. A gente sabia do grupo do Sérgio Moro, aliás, o tal do Márcio Anselmo, outro dia, passaram aí, que quando terminou a eleição, ele falou democracia em voto. É um dos caras que estavam nesses abusos aí. E eu chamo a atenção da ABRAGE também, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Eles estão indo agora, colocaram no Twitter, estão indo não sei aonde, aí para um congresso para denunciar o assédio contra jornalistas no Brasil. E o que a ABRAGE fez quando veio a Lava Jato? Compartilhou, foi sócia da Lava Jato. Se ofereceu para papel de polícia na Lava Jato. Eu tive um debate com eles lá num congresso lá em Tiradentes, em que todos achavam que estavam certíssimos. Vai ser um documentário sobre a questão de mídia, não tem mais. A Lava Jato não tem mais pai, né? Virou um bebê diabo aí, né? Ninguém mais foi responsável por isso, foram erros de cobertura. Se vocês vissem lá a defesa que a ABRAGE fez dessas loucuras da Lava Jato, no dia anterior ao meu foi a Miriam Leitão fazer a maior defesa da Lava Jato. No dia que eu estava falando lá, uma repórter, esposa de um dos fundadores da ABRAGE, aliás, uma grande repórter, já estava aposentada, vira para mim: mas o que você faria se você estivesse coordenando a cobertura? Eles não tinham noção que aquilo não era jornalismo. Então, a ABRAGE ela deve também uma autocrítica aí. Aquilo de convocar todos os jornalistas delas a colaborarem com a Lava Jato, gente, aquilo é indecente. Você tinha uma máxima no tempo da ditadura: repórter é repórter, polícia é polícia. Aqui nós tivemos os repórteres se comportando como polícia. Como polícia. Então, esse é outro ponto que tem que ser revisto.